Pessoal, nessa primeira questão aqui, nós temos determine o calor de combustão de um mol de glicose, né, C6H12O6. E aqui são dadas as entalpias de formação da própria glicose, da água e do CO2. Como a gente está falando aqui de combustão, a gente vai então reagir a nossa substância aqui, que é a glicose, tá? Então, a gente vai pegar glicose e vai reagir com o oxigênio, tá? Porque é uma reação de combustão. E os produtos vão ser CO2, já que a molécula tem carbono, e também vai ter água, já que a molécula tem hidrogênio, tá? Então, toda combustão completa, quando a molécula tem carbono, gera CO2, hidrogênio vira água, ok? Se fosse uma combustão incompleta, poderia gerar fuligem ou monóxido de carbono, mas não é cobrado aqui esse tipo de entendimento, tá? Mas, de um modo geral, a combustão completa, quando tem oxigênio disponível, gera CO2 e água, ok? Então, é isso. Já que a gente montou a equação, agora a gente precisa efetuar o balanceamento, tá? Então, aqui nós temos 6 átomos de carbono nos reagentes e aqui nos produtos apenas 1. Então, eu tenho que colocar os 6, tá? Aqui são 12 hidrogênios e aqui só tem 2. Então, eu também tenho que colocar aqui 6 no coeficiente da água. E agora a gente vai analisar o seguinte, ó. Aqui eu tenho 12 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 6. Então, no total, nos produtos, eu tenho 18 átomos de oxigênio. Aqui nos reagentes, eu já tenho 6 átomos de oxigênio na glicose. Então, quer dizer que no O2 tem que ser 12, né? Porque aí 6 mais 12 vai dar os 18, que é igual nos produtos. Aqui no O2 já tem um índice 2, então eu vou ter que multiplicar por 6. 6 vezes 2 dá 12. Somado com 6 aqui da glicose, 18, que é igual os produtos, tá? Então, eu tenho agora uma equação, né, balanceada e agora eu consigo calcular o que foi pedido na questão. Então, a minha questão, ela está requerendo de mim o calor de combustão de um mol de glicose. Então, o coeficiente aqui da glicose já é 1. Então, já está pronto para a gente fazer. Então, vamos montar a equação, ó. Delta H vai ser sempre produtos menos os reagentes, tá? É o final menos o inicial. Então, aqui eu tenho os produtos 6CO2 mais 6H2O menos o valor dos reagentes. Eu vou até abrir um parêntese aqui para colocar todos esses reagentes aqui, que são glicose e 6O2. Beleza. Então, o delta H aqui vai ser 6 vezes o valor do CO2, que foi informado aqui no problema, como sendo menos 393,51. Mais 6 vezes o valor da água. O valor da água aqui foi informado como sendo menos 285,83. Menos da fórmula. Valor aqui da glicose foi informado que é menos 1.268. E agora nós temos aqui 6 vezes o valor do O2. O O2 é uma substância simples. Substância simples, em geral, tem o seu calor de formação igual a 0. Beleza. Agora nós temos uma expressão numérica e é só fazer as contas, tá? O 6 vezes menos 393,51 dá menos 2.361,06. 6 vezes menos 285,83, isso dá menos 1.714,98. E aqui nós temos, ó, menos com menos, mais 1.268. E agora é só fazer essa conta, tá? Fazendo essa conta inteira aqui, nós chegamos ao resultado menos 2.808
0,04, tá? Isso em quilojoule. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado esperado para o problema 1. Nessa questão 2, eu tenho: determine o calor de formação da substância X, sabendo que os calores de formação de A, B e C são, respectivamente, iguais a 12,23, menos 91,09 e menos 32,34 kJ por mol, né? E a minha equação química é 4A mais 2x, dando 2B mais 3C, cujo ΔH é mais 15 kJ. Diferente do outro caso, eu não quero calcular o ΔH da reação. Eu já tenho o ΔH da reação. Eu quero o calor de formação da substância X, que eu não informei no problema, tá? Então, eu vou montar novamente, né, o ΔH. Então, vai ficar aqui produtos, nesse caso 2B mais 3C, menos o valor dos reagentes, 4A mais 2x. Então, a montagem ela precisa ser feita igual ao outro caso. E agora a gente vai substituir os valores. O ΔH dessa reação ela é de 15 kJ, 2 vezes o valor do B. O valor do B é menos 91,09. Agora mais 3 vezes o valor do C. O valor do C é menos 32,34. Menos da fórmula. E agora eu tenho 4A. Então, é 4 vezes o valor do A. O valor do A é 12,23. Mais 2x. E o x a gente não conhece o seu valor. Então, continuando a conta, eu tenho aqui 2 vezes menos 91,09, e isso resulta menos 182,18. Eu tenho também 3 vezes menos 32,34, que dá menos 97,02. E agora a gente precisa fazer as operações dentro do parêntese. 4 vezes 12,23, isso vai dar 48,92, mais o valor de 2x. Bom, então agora a gente vai fazer aqui a conta, ó. Menos 182,18 menos 97,02, isso dá menos 279,20, menos, observe que esse menos aqui com o mais do 48,92 vai dar menos 48,92. Esse menos também é aqui com mais do 2x, vai ficar menos 2x, tá? Importante lembrar das regras de sinal aqui na multiplicação, tá, pessoal? Agora, a gente vai isolar a nossa variável x. Então, menos 2x passa para o outro membro como 2x positivo, tá? A gente repete aqui, ó, menos 279,20, menos 48,92. E esse 15, que era positivo, ele passa aqui para o outro lado como negativo. Então, nós temos que 2x é igual a esses valores aqui, ó. Somando esses valores, a gente encontra menos 343,12. Ok? Então, quer dizer que x é menos 343,12 dividido por 2, tá? Isso resulta menos 171,56. Isso dado em quilojoules por mol. Essa questão 3 aqui, eu tenho lei de Hess, tá? Então, nessa questão 3, a gente tem: determine o ΔH da reação A mais 3B dando 2E a partir dos seguintes dados. E eu tenho os dados dos ΔHs de reação de 3 reações, né, que eu vou ter que manipular de algum jeito para chegar na minha equação desejada. A primeira coisa que a gente precisa notar é que a substância A,
aqui na equação desejada, ela está nos reagentes. E quando a gente analisa as 3 equações dadas, a substância A está apenas na equação 1, tá? Então, toda a substância A da equação desejada vem da equação 1, tá? Então, aqui na equação desejada, a substância A está nos reagentes e na equação 1 também está nos reagentes. Ou seja, eu não vou precisar fazer nada com a equação 1, eu preciso só repetir a equação. Então, eu vou copiá-la, né, integralmente aqui. Beleza. Observem que tem 3B aqui nos meus reagentes na equação desejada. A substância B só aparece aqui na equação 2, não aparece na equação 1 e não aparece na equação 3. Beleza. Aqui na equação desejada, o B é reagente e na equação 2 também é reagente. Então, eu não preciso inverter a equação 2, tá? Eu vou mantê-la nos reagentes mesmo. Porém, observem que aqui é 3 e aqui é apenas 1, né? O coeficiente do B na equação 2 é apenas 1. Então, eu vou pegar essa equação 2 e vou multiplicar por 3 toda a equação, tá? Porque multiplicando a equação toda por 3, o coeficiente do B passa a ser 3, que vai ficar igual à equação desejada. Então, vai ficar 3B mais C, né? Porque 1/3 vezes 3 vai dar 1, resultando em 3F. E, obviamente, que o ΔH, ele também precisa ser multiplicado por 3. Então, eu vou ter aqui menos 243 kJ, né? Menos 81 vezes 3, menos 243 kJ. Agora, percebam o seguinte. Aqui na equação desejada, eu tenho 2E, e esse 2E está nos produtos. E a letra E, aqui a substância E, só aparece na equação 3. Então, observem que, se aqui está nos produtos e aqui está nos reagentes, significa que eu vou pegar essa equação e vou precisar inverter. Quem é produto vai se transformar em reagente, quem é reagente vai virar produto. Tá? Então, aqui invertendo vai ficar 2D mais 3F, resultando em 2E mais 2C. Tá? Então, quem era produto virou reagente, quem era reagente virou produto. Isso é inverter a equação. E, obviamente, que se eu inverter a equação, eu preciso trocar o sinal do ΔH. Era 29 e fica menos 29 kJ, tá? Então, agora, se der tudo certo, a gente vai cancelar, por exemplo, as substâncias D, C e F, que não aparecem na equação desejada, tá? Então, esses são intermediários de reação que não aparecem na equação desejada. Então, vamos somar aqui, ó. Notem que eu tenho aqui nos reagentes C e C, que vai dar 2C, e nos produtos eu tenho 2C, então eu posso cancelar. Aqui eu também tenho, ó, 2D nos reagentes e tenho 2D nos produtos, então eu também posso cancelar o 2D. Da mesma maneira, ó, 3F nos produtos, 3F nos reagentes, então eu posso cancelar. Então, me restou aqui o A, 3B, e agora nos produtos apenas o 2E. Isso aqui é exatamente igual à equação que a gente gostaria de obter o ΔH, tá? Então, isso significa que a manipulação que a gente fez está coerente, está correta. Então, agora, uma vez que a gente somou as 3 equações, a gente também tem que somar os valores dos ΔHs, tá? Então, se a gente somar tudo aqui, isso vai dar menos 253 kJ. Ok, pessoal? Então, o valor do ΔH da reação desejada é menos 253 kJ. Nessa questão 4, a gente tem o seguinte: os valores energéticos dos alimentos são estimados com base nas quantidades de carboidratos, proteínas e gorduras que elas contêm. De acordo com a tabela nutricional média,
Carboidratos fornecem 4 quilocalorias por grama, proteínas 4 quilocalorias por grama e gorduras 9 quilocalorias por grama. Isso é um valor aproximado, tá, pessoal? Com fome após uma longa manhã de estudos, Luluzinha foi até a cozinha e encontrou apenas um pão de hambúrguer e um hambúrguer pronto. Sem muitas opções, ela preparou um sanduíche e o comeu. As quantidades aproximadas de macronutrientes nos alimentos consumidos estão na tabela acima, né? Essa tabela aqui. Com base nesses dados, qual foi a quantidade total de calorias ingerida por Luluzinha ao comer esse lanche? Eu vou somar, então, as quantidades de proteína, gordura e carboidrato aqui no hambúrguer e no pão, e depois vou multiplicar, né, os valores, né, pela quantidade de energia aqui que eles fornecem, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, no caso de carboidratos. No caso de carboidratos, aqui no hambúrguer não foi fornecida a quantidade de carboidratos. No pão tem 13, então a quantidade total aqui de carboidratos é 13. Agora, no caso das proteínas, proteína aqui tem 25 no hambúrguer e tem 2 gramas de proteína aqui no pão. Então, no total, são 27 gramas de proteína. E no caso de gordura, são 22 gramas de gordura no hambúrguer, mais a quantidade de 1 grama de gordura no pão. Então, aqui são 23 gramas de gordura no total. Bom, uma vez que eu já tenho a quantidade total de carboidrato, a quantidade total de proteína e de gordura, e aqui eu tenho o seguinte, ó, carboidratos são 4 quilocalorias por grama, quer dizer que 1 grama, 4 quilocalorias. Então, para eu saber a quantidade total de quilocalorias, né, no caso de 13 gramas, é só multiplicar. Então, aqui eu tenho, ó, 13 gramas vezes 4 quilocalorias por grama, ok? Então, eu simplesmente multiplico. Isso aqui me dá 52 quilocalorias. No caso da proteína, a gente vai fazer de maneira semelhante. 27 gramas vezes, né, no caso da proteína, fornece 4 quilocalorias por grama também. Então, multiplicando aqui, a gente tem 108 quilocalorias. E no caso da gordura, a gordura ela fornece 9 quilocalorias por grama. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 9. 9 quilocalorias por grama. Então, multiplicando aqui, o resultado é 207 quilocalorias. Então, se a gente somar 52 com 108 com 207, a gente vai encontrar 367 quilocalorias. Então, esse é o valor, né, total aqui do lanche, né, a quantidade total de calorias, né, ingerida por Luluzinha nesse lanche, tá? Nessa questão 5, eu tenho que o calor de combustão da frutose é de menos 2.810 kJ por mol. Aqui a pergunta fala qual é a energia liberada na queima de 20 gramas de frutose. Essa é uma questão que é só fazer uma regra de 3, tá? Só um detalhe que eu não forneci para vocês, a fórmula da substância, tá? Então aqui a frutose, na lista de vocês estava sacarose, mas é só procurar que a gente encontra. Frutose, pessoal, é C6H12O6. Se a gente calcular a massa molar aqui, né, carbono 12, hidrogênio 1 e oxigênio 16 gramas por mol, a gente vai encontrar que a massa molar da frutose é de 180 gramas por mol. Observem aqui que 180 gramas por mol quer dizer que 1 mol equivale a 180 gramas, né, para a frutose especificamente. Mas foi dito também que o calor de combustão da frutose é de menos 2.810 kJ por mol. Então, quer dizer que 1 mol equivale a menos 2.810
quilojoules, né? Se eu queimar 1 mol de frutose, que são 180 gramas, libera-se 2.810 quilojoules de energia. Então, ó, se 180 está para menos 2.810, então 20 está para x, tá? Então, uma regra de 3 aqui que eu faço. 180 vezes x dá 180x. 20 vezes menos 2.810, isso dá menos 56.200. Então, o x ele é menos 56.200 dividido por 180. Fazendo essa divisão, a gente encontra aproximadamente menos 312,22 quilojoules, tá? Então, ao queimar 20 gramas de frutose, libera-se 312,22 quilojoules de energia sob a forma de calor. Essa questão 6 é uma questão de gráfico, ela precisa ser resolvida com muita atenção, né? A gente precisa determinar energia de ativação e também o ΔH da reação, tá? É uma questão bem tranquila, só precisa ter atenção. Ela fala que o gráfico a seguir representa a reação química de A para D. Então, A aqui ele é o meu reagente e o D é o meu produto final, tá? Observem que aqui tem duas etapas, do A virando B mais C e do B mais C virando D. São duas etapas. Por isso que eu pergunto na letra A energia de ativação da primeira etapa e na letra B a energia de ativação da segunda etapa, tá? Pessoal, aqui, ó, nessa primeira etapa, do A se transformando em B mais C, eu tenho que passar por esse complexo ativado aqui. A diferença de energia desse complexo ativado com o meu reagente me dá a energia de ativação da etapa 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, a energia de ativação da etapa 1. Ok? Então, a energia de ativação aqui vai ser 70, que é o valor do complexo ativado, menos o valor aqui dos reagentes, que dá 20. Então, a gente tem aqui 50 quilojoules, né? É o valor da energia de ativação para essa reação química. Para a segunda etapa, esse aqui é o meu complexo ativado, né? Ou estado de transição. Então, a diferença de energia entre ele e o meu reagente, agora que é o B mais C dessa segunda etapa, né, me dá a energia de ativação da segunda etapa, tá? Então, seria aqui o 90 menos o valor aqui do BC, que é 30. Então, a energia de ativação dessa segunda etapa, 90 menos 30. Então, nós temos 60 quilojoules, é o valor da energia de ativação da segunda etapa, ok? Na letra C, eu peço o ΔH da reação. O ΔH da reação é a quantidade de energia que libera-se ou absorve-se durante a reação química. O ΔH, ele é sempre calculado pensando nos produtos menos os reagentes. Então, eu tenho que calcular a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, fazer essa diferença, tá? Como eu quero da reação como um todo, não quero das etapas, eu vou pegar o produto final. O meu produto final aqui é o D e o meu reagente inicial é o A. Então, essa diferença aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, essa diferença é o valor do ΔH. Produto, que é o D é 0, tá? O valor do D é 0, menos os reagentes aqui iniciais, que é o A. Nesse caso, o valor do A é 20. Então, 0 menos 20 dá menos 20 quilojoules. Então, menos 20 quilojoules é o ΔH dessa reação. E a gente consegue perceber, então, se é menos 20, então essa é uma reação exotérmica. Nessa questão 7, eu tenho o seguinte. Em seu laboratório, Dexter resolveu estudar os fatores que afetam a velocidade da reação entre zinco metálico e ácido clorídrico. A tabela resume os dados testados por Dexter. E aqui eu tenho os 5 experimentos
E ele fala o seguinte: em qual experimento Dexter observou uma maior velocidade de reação, né, entre zinco e ácido clorídrico? De um modo geral, quanto maior a massa dos reagentes, a gente vai ter uma reação mais rápida. Se esse reagente sólido ele tiver uma superfície de contato maior, também aumenta a velocidade da reação. Outra coisa, concentração de substâncias. Em geral, quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade das reações. E também a temperatura afeta, de um modo geral, quanto maior a temperatura, maior é a velocidade da reação. Então, a gente percebe o seguinte aqui, ó, os experimentos 3, 4 e 5, eles têm maior massa, então já são candidatos aqui. No caso da forma do zinco, a gente tem aqui o experimento 4 falando que é em barra, os experimentos 3 e 5 em pó. Observem que pó ele está mais fragmentado, ele está uma partícula menor, o tamanho, né, dos reagentes aí está menor, do sólido, né, ele está muito mais fragmentado, ou seja, maior superfície de contato, né, entre pó e barra, o pó tem maior superfície de contato. Então, a gente já descarta aqui também, ó, o exemplo 4. Obviamente, aqui, o 1 também seria descartado e o 2 também seria por conta da massa, que é menor, tá? Mas dependendo de outros fatores, até poderia dar uma velocidade mais alta, tá? Então, a gente vai manter aqui por enquanto. Observem que a concentração do experimento 2 é 0,2, do experimento 3 é 0,5 e do experimento 5 é 0,1. O experimento 3 tem uma concentração muito maior do que o das outras, tá? Inclusive, ele é na forma, o zinco está na forma do pó, o 5 também na forma de pó, mas a concentração do zinco é bem menor, então a gente já consegue descartar o experimento 5, porque tem uma concentração muito baixa, tá? Além da temperatura também, que é baixa, tá? O experimento 3, ele tem aqui uma concentração muito mais alta e também uma temperatura muito mais alta. Então, obviamente, aqui que não seria o experimento 2, né? Que a gente até poderia ter descartado pela massa, mas é até bom avaliar outros fatores que podem influenciar também. O experimento 3, ele tem a maior massa, né? Tem um maior valor de massa aqui, tem a maior superfície de contato, porque está na forma de pó, tem o maior valor de concentração dentre esses aqui, que é o 0,5, e também tem maior temperatura, né? Tudo isso aqui indica que o experimento 3, né, aconteceu com maior velocidade de reação, tá? Então, experimento 3.